A outra coisa, discordo, Luiz, não existe estratégia de desenvolvimento no Brasil. Esse documento, né, Brasil 2022, muito bem escrito, são 2 volumes, mas só tem boas intenções lá. Só fala, assim, são 100 e poucas itens. Eu sou dessas pessoas que teve paciência de ler, só fala em uma reforma, reformar o Conselho Monetário o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Quer dizer, queremos avançar continuando fazendo a mesma coisa sempre, né? Um contra-exemplo, só para ilustrar, é China 2030, também Freedom Law na internet. Você tem um plano começo, meio e fim. Eu participei aqui no começo dos anos 2000, quando estavam fazendo o plano, sabe, fazer um documento bonito, assim, muito mais para ganhar a eleição do que para fazer o Brasil acontecer. Eu acho lamentável, eu fico triste, eu fico desiludido. Você vê as projeções para o Brasil 2020, quer dizer, quando a economia entra no estágio estacionário. Você vê as projeções do Focus mostram o PIB crescendo a 2% ao ano. As projeções do FMI mostram o Brasil crescendo a 2,5% ao ano. As projeções do FMI para crescimento do mundo mostram 4% ao ano. E as projeções para países como Peru, Colômbia, mostram crescendo a 5% ao ano. Aí eu pergunto, até agora ninguém conseguiu me responder, que a Colômbia e o Peru têm que a gente não tem melhor? Quer dizer, e eu acho que é vontade de mudar, que a gente não tem vontade de mudar. Se a gente não mudar, continuar fazendo a mesma coisa, vamos ter os mesmos resultados. Política bancária não existe. Esse documento daqui, Agenda do Setor Financeiro 2013, não sei se tem algum outro, ou você vê algumas coisas no site do Banco Central, é muito mais do mesmo. O Hernani e eu fomos convidados para aquele fórum lá na Índia. Mas assim, e aí tinha gente de bancos de desenvolvimento do mundo inteiro. Foi muito interessante, não só dos 5 países do Banco dos BRICS, como de outros, né? E eles têm uma visão do que um banco de desenvolvimento não pode fazer tudo. Quer dizer, eu acho, com todo respeito, eu gosto muito de vocês dois, né? Mas acho que assim, falta um pouquinho, sabe, pensar, é o mesmo banco de desenvolvimento, é o mesmo. Estou exagerando um pouquinho o tempo, moderniza, mas a gente está fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Tem que mudar, tem que pôr foco, tem que ter prioridade. Até bancos grandes, por exemplo, como o Banco Mundial, se reformulizam, o BID, quer dizer, falta ainda essa revolução nos bancos estatais brasileiros. Aqui, só para dar um exemplo, quando teve o evento lá, todo mundo começou a questionar o que você faz, o que não faz, né? Eu tomei pedras no Brasil, né, obviamente. Mas aí, por exemplo, perguntaram para o chinesinho, Soutinho, né, qual que são as prioridades do teu banco? Na hora, assim, as prioridades do partido. Que se o partido sabe o que quer, o banco está sintonizado. E aí a gente tem, o último comentário, necessidade de agendas, né? Primeiro, uma agenda para os bancos estatais. Qual que é? Por que a gente, sem ofensa, né? Por que tem a Caixa e o Banco do Brasil? Por que não dividem as coisas mais? Não compartilham mais o que estão compartilhando? Sabe, faz sentido ter 2 bancos estatais, assim, de abrangência nacional? Você tem, por exemplo, o BNDES, o BASA, o Banco do Nordeste. Faz sentido ter 3 bancos nacionais? Ou não ter uma agenda comum, saber o que é, o que não é? O meu ponto é dinheiro de todo mundo, mais do que você está todo mundo olha se tem prejuízo, lucro, o que a gente está deixando de ganhar por não ter uma intermediação bancária boa, o que a gente está deixando de ganhar por conta da crise de crédito, né? Então eu acho que falta uma agência bancária, uma agenda do sistema financeiro nacional, pois a tributação do crédito faz sentido. Eu tenho uma proposta para usar uma tributação de valor agregado. Hoje, por exemplo, o cheque especial dele, ele entra no rotativo, né? O que acontece? O banco, para financiar o rotativo dele, tem que pagar o IOF dele antes. O que acontece? Ele está pendurado, já não tem mais nada, está com água no pescoço. O que acontece? O IOF é pago na frente. Aí que o banco vai cobrar o IOF do empréstimo dele.
Então, o que acontece? Você tem que cobrar uma taxa maior por conta do risco dele. Taxa mais alta, inadimplência esperada mais alta, você entra e todos os outros custos a mais. Quer dizer, ele aumenta, você amplifica, porque aí aumenta PIS, COFINS, aumenta tudo, né? Faz sentido esse tipo de... Não tem nenhum lugar do mundo. Todo mundo subsidia, o crédito não faz nada, a gente tributa o crédito, né? Podíamos substituir por um imposto de valor agregado. A regulamentação bancária. Não faz sentido que você tenha de exigências no Brasil comparar. Quer dizer, estávamos falando antes com o Demi, antes do começo do evento, o que eu achava, né? Da gestão do Banco Central com o Meirelles. Falei, ele copomizou o Banco Central. O que aconteceu? O Copom é a grande discussão do Banco Central, como se não existisse mais nada no Banco Central, como se o Elcio da vida não existisse. Sabe, a gente só discute Copom, metas de inflação, tudo isso, e o resto. Quer dizer, não tem nenhuma relação entre a taxa básica e a taxa do rotativo. Uma é 14% ao ano, outra é 400% ao ano. Faz sentido? Ou o sistema financeiro resolve problemas que não existem, por exemplo, a questão da sustentabilidade ambiental. Nunca ninguém na história do mundo se preocupou que banco polui ou não. Aí começaram a falar, não, nós vamos ser sustentáveis, né? Aí começaram a usar xicrinha de louça em vez de usar de papel, cartão com papel reciclado, pronto. Os bancos resolveram o problema da poluição. Era um problema que não existia e foi resolvido. Não, nós estamos andando para trás, a gente sabe, tem mais coisas assim. Então, o que eu acho? Eu acho muito bom a questão, lamento criticar, Luiz, o papel dos bancos estatais. E mais importante, eu acho que o Luiz faz isso muito bem, é uma Agenda Brasil. Nós não temos uma Agenda Brasil ainda, quer dizer, não existe isso ainda. O que nós vamos... Legislação trabalhista, a lei cambial brasileira de 1932. Se você vai ver hoje, quer dizer, você tem no câmbio um problema, continuar fazendo o mesmo e achar que vai dar um resultado diferente.